Nasceu no interior da Bahia, escolheu a música e, com ela, ganhou o mundo. Compositor, intérprete performático, inventor de instrumentos, o multiartista Tom Zé ganhou uma biografia publicada primeiro na Itália e depois no Brasil. O autor de Tom Zé, o último tropicalista, é o pesquisador de música brasileira, crítico e jornalista Pietro Scaramuzzo, entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco. Pietro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte: como é que você chegou ao trabalho de Tom Zé, sendo você um italiano, e por que você decidiu escrever essa biografia? Primeiramente, obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco deste artista que claramente eu tanto amo. Bom, eu, como você já disse, sou jornalista, então sempre trabalhei com música brasileira e muitos anos, claramente, como outras pessoas que se aproximam à música brasileira, me refiro principalmente aos estrangeiros, a gente é impactada pela bossa nova, depois pelo tropicalismo. Então, eu conheci um pouco Tom Zé depois de conhecer Caetano e Gil, os outros tropicalistas. Aí ficou essa ideia de Tom Zé, mas não fiquei procurando mais. Aí depois, nessas viagens para o Brasil, a minha namorada, de então, atualmente minha esposa, me mostrou uma música do Tom Zé, que é Frevo, que todo mundo conhece como Pecadinho. E aí fiquei assim pasmado, porque bom, pela música em si, pelo ritmo, o frevo maravilhoso. E bom, isso é bom também de falar na música, numa TV de Pernambuco, enfim. E também pela letra, o fato que Tom Zé utilizou o pecado, enxergou o pecado como uma forma de redenção, enfim, fiquei muito interessado. E aí fiquei procurando mais, até que, enfim, consegui entrevistar o Tom Zé na casa dele. E o encontro foi uma das entrevistas mais lindas que eu já gravei. O Tom Zé me abriu uma porta, uma janela em cima do mundo dele. E eu percebi como o mundo dele é muito mais rico do que a gente pensa. A gente, enfim, o primeiro contato com Tom Zé é através da música, mas atrás das músicas de Tom Zé tem um mundo de literatura, de poesia, de filosofia. É realmente um universo incrível. Então, eu fiquei apaixonado e curioso de saber mais. Nos meses que seguiram essa entrevista, que foi em 2016, eu continuei pesquisando, até que eu cheguei num momento que eu queria ler uma biografia do Tom Zé e vi que não tinha. Aí eu, cara de pau, conversei com o Tom Zé e falei, eu tenho bastante material aqui, será que você topa me ajudar a reconstruir a sua trajetória artística, mas também a sua vida? Porque tem muitas coisas de Tom Zé que ninguém contou. E aí ele, por minha felicidade, topou e aí nasceu esse trabalho. Ô Pietro, você falou aí na bossa nova e você falou no tropicalismo. E o título da biografia é Tom Zé, o último tropicalista. Se a gente puder fazer uma curvatura do tropicalismo, dar a ele um ponto de partida e um ponto de chegada, e aí um ponto de partida seria assim, uma coisa mais glauberiana, né? Mais terra em transe, Deus e o diabo na terra do sol, e o ponto de chegada ser uma irreverência mais carnavalizada. Onde é que está Tom Zé? Onde é que você encontra Tom Zé
nessa curvatura? Eu acho que Tom Zé é a expressão mais autêntica do tropicalismo, porque Tom Zé representa a performance tropicalista. Então, em tudo isso, tipo, o tropicalismo se alimentou de cinema, se alimentou de teatro, se alimentou... E eu acho que, como o Gilberto Gil já me falou várias vezes, a coisa mais importante do tropicalismo é a performance. E a herança que ele deixou hoje em dia é a performance. E o Tom Zé, de todos, é os mais performáticos. Ainda hoje, com os anos que ele tem, 84 anos, o show do Tom Zé se renova cada dia e cada vez um espetáculo diferente, uma performance diferente. Então, eu acho que o Tom Zé foi realmente quem, mais de todos os outros, conseguiu pegar todos esses elementos que você citou e interiorizá-los na própria música. Não é por acaso que a Rita Lee fala que o Tom Zé é o mais tropicalista de todos eles, que o Caetano Veloso fala que o Tom Zé, enquanto os outros se ocupavam de coisas marginais da Tropicália, o Tom Zé se ocupou da essência mesmo do tropicalismo. Então, é por isso também que eu chamo ele de último tropicalista, porque é o artista que ainda mantém viva essa essência tropicalista. Enquanto você pesquisava, enquanto você se apropriava da história de vida e a história profissional de Tom Zé, lhe impressionou que ele tenha passado um tempo meio que no ostracismo do mercado da música aqui no Brasil? Esse foi uma coisa chocante para mim, mas foi também porque eu não entendia como uma artista dessa dimensão, dessa grandeza pudesse ter passado 20 anos no oblio. Mas também foi para mim a parte mais interessante deste trabalho, porque eu que sou apaixonado de histórias de crime, de noir, de ler essas coisas, quis construir o livro como se fosse realmente um noir. Então, como se eu tivesse que resolver esse mistério que foi a carreira de Tom Zé. Então, eu começo a história justamente do fim do ostracismo. E na minha pesquisa, uma pergunta que eu fiz para todos os artistas que participaram deste livro foi: por que o Tom Zé sumiu por 20 anos? E a coisa que me surpreendeu é que, na verdade, como todas as coisas que interessam o ser humano, não existe uma verdade, mas existem várias verdades que dão uma leitura do que aconteceu. Mas nem por isso essa leitura esteja certa ou errada, enfim. Você falou aí também agora dos artistas que participam da biografia, né? Que estão na biografia, acho que são as pessoas que lhe deram depoimentos para você Sim. no livro. Quais são esses artistas? Eu acho que o primeiro que eu gosto de citar é justamente o David Byrne, não só pelo fato que foi ele que tirou o Tom Zé do ostracismo, mas também porque ele foi o primeiro que demonstrou essa disponibilidade a me encontrar. Foi o artista que abriu para mim, mesmo se virtualmente, o acervo dele. Então, eu pude acessar as letras que ele trocava com Tom Zé para organizar a gravação do disco nos Estados Unidos. Mas depois de David Byrne, basicamente participaram todos: o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a Rita Lee, o Washington Oliveto, enfim, foi uma festa enorme de encontros, de descobertas, de anedotas que
só estavam guardados na cabeça desses artistas, nas memórias dessas pessoas. Então, foi uma viagem realmente incrível. Você falou em Washington Oliveto, é por conta da passagem de Tom Zé pela publicidade? Exatamente, exatamente. Eles têm uma relação muito íntima, porque trabalharam na agência, enfim, na publicidade, e trabalharam em publicidades que eu tentei recuperar, mas eu não achamos. Enfim, tem uma publicidade, ele fez, Tom Zé musicou uma publicidade da Olivetti, da máquina de escrever, e também tem uma música que eles compuseram juntos, pelo menos o Washington deu uma ideia e o Tom Zé musicou essa ideia, não acabou virando uma publicidade, mas entrou num disco de Tom Zé. Então, eu queria reconstruir essa história que nem um jornal contou, porque não são histórias que chegam nos jornais, né, nas páginas de jornais. Qual é a curvatura temporal da biografia? Você vai de quando a quando aí mapeando esse personagem riquíssimo que é Tom Zé? Eu vou do 11 de outubro de 36, de quando Tom Zé nasce, até as últimas coisas que o Tom Zé fez, no caso, em 2017, com o disco infantil que ele fez. Aí depois, o Tom Zé é uma pessoa que trabalha muito, mas, por exemplo, os discos dele são muito demorados para sair. Então, tem esse gap temporal entre o último trabalho dele e a biografia, em que Tom Zé está trabalhando, mas ainda não tinha nada de pronto para poder falar na biografia. Então, enfim, são 80 anos de vida. Pietro, a gente vai fazer um intervalo agora, curtinho, e volta daqui a pouco para continuar essa nossa conversa. Para você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é a biografia Tom Zé, o último tropicalista, escrita pelo jornalista, crítico e pesquisador de música Pietro Scaramuzzo. Veja. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu converso com o crítico e pesquisador de música brasileira e também jornalista Pietro Scaramuzzo, autor da biografia Tom Zé, o último tropicalista. Lembramos para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Pietro, a gente falou no bloco anterior do hiato, né, na carreira de Tom Zé, o momento em que ele desaparece aí do mercado musical brasileiro. E aí eu queria ir agora para a carreira internacional. Em que momento e em que circunstâncias Tom Zé é descoberto pelo mercado internacional da música? Foi realmente um achado do David Byrne, que estava no Rio de Janeiro para apresentar o filme dele, True Stories, e ele estava já produzindo nos Estados Unidos uns discos de música sul-americana, de música brasileira. Ele tinha feito já 3 coletâneas com a gravadora dele, que é a Lua Caboclo. Então, quando foi para o Rio de Janeiro, ele comprou vários discos do samba, porque o disco seguinte seria justamente dedicado ao samba. E, entre esses discos, entrou o disco do Tom Zé estudando samba. Ele me contou que, claramente, na época, não tinha
Spotify, não tinha CD, não tinha MP3. Então, ele escutou o disco quando voltou em Nova York. E quando ele colocou o disco, ele ficou assustado pelo som. Ele não esperava ouvir isso, ele esperava ouvir o samba tradicional que o mundo tá acostumado a escutar. E aí ele pensou, gente, essa música que é brasileira poderia ter nascido em Nova York ou em Berlim. Enfim, é uma música tão internacional que dá para lançar essa música no mundo. Então, ele entrou em contato com o Tom Zé. Na verdade, o encontro com o Tom Zé foi meio rocambolesco, porque foi o Martina Suzuki que descobriu que o David Byrne estava interessado em Tom Zé, criou essa ponte entre os dois, e a ideia era de colocar umas 2 músicas de Tom Zé no novo disco, na coletânea número 4. Só que depois essa coletânea número 4 virou basicamente o Estudando Samba, lançada nos Estados Unidos, e daí mundo afora. Agora, você como pesquisador ou como observador aí da música brasileira, esse experimentalismo, essa irreverência, essa multiplicidade que se encontra em Tom Zé, você enxerga em outros artistas brasileiros e se enxerga algo semelhante? Quais são? Olha, graças à música de Tom Zé, eu descobri um artista que eu amo muito, que é o Luiz Tati, e do grupo Rumo, e ele fez também trabalho como solo. Eu sou literalmente apaixonado pela música dele, mas de qualquer forma eu diria que eu gosto dele, mas enfim, toda a cena de São Paulo um pouco relembra Tom Zé, seja a cena daqueles anos, que é a cena atual. Os novos artistas de São Paulo, eu acho que se alimentam muito da experiência de Tom Zé, até que, se você vê nos últimos discos de Tom Zé, muitos deles participam. E o Tom Zé ficou participando em discos deles. Então, eu acho que essa vontade de experimentar, o Tom Zé foi o primeiro que plantou essa vontade de experimentar no terreno de São Paulo, e esses novos artistas são os frutos desse trabalho que o Tom Zé fez. Mas, agora, tem vários. Tem o Luiz Tati, eu gosto muito da trupe Chá de Boldo também, que é uma banda de 12 pessoas. Acho que São Paulo a cena de São Paulo é a que mais pegou essas características de Tom Zé. Bom, então vamos aí pegar essa cena de São Paulo como referência e pegar Tom Zé, né, como um poeta que canta São Paulo. Aí, onde é que se encontram esse poeta, né, esse artista inserido na cena de São Paulo, acho que desde 1968, se não me falha a memória, Sim. aquele menino lá do interior da Bahia que aprendeu a gostar de música ouvindo Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Onde é que eles se encontram e, principalmente, onde é que eles se encontram na biografia que você escreveu? Eu acho que eles se encontram, tem um meio termo entre o interior da Bahia de Tom Zé e São Paulo, as vanguardas que estavam em São Paulo. E é Salvador. Salvador, nos final dos anos 50, com a Universidade Federal da Bahia, de Edgar Santos, e principalmente com a escola, os seminários de músicas de Kohreuter, onde o Tom Zé e os outros artistas tropicalismo puderam entrar em contato com as vanguardas internacionais. Isso, digamos assim, acho que libertou o Tom Zé da casca
do caçulo no qual ele estava no interior da Bahia e fez com que Tom Zé estivesse pronto a enfrentar uma metrópole complexa como São Paulo. Provavelmente, se Tom Zé não tivesse passado de Salvador naquele determinado período histórico, naquele determinado contexto cultural que o Edgar Santos criou, hoje a gente não teria o Tom Zé que a gente conhece. E talvez ele não teria ficado em São Paulo, não teria conseguido se adaptar à velocidade de São Paulo. Ô Pietro, tem uma outra coisa, eu estou aqui procurando o nome do longa-metragem, é um documentário, achei, Fabricando Tom Zé. É um documentário de Décio Matos, e que mostra ali um atrito, um desentendimento entre Tom Zé e algumas pessoas da equipe do Festival de Montreux, quando Tom Zé foi se apresentar, e um atrito quente, assim, Tom Zé se indispôs muito com aquelas pessoas, dizendo que eles não estavam entendendo aquela proposta musical que Tom Zé estava levando ali para o Festival de Montreux. São arroubos de um gênio? Você colocaria Tom Zé nessa categoria de um gênio da música popular brasileira? Eu tenho certeza que Tom Zé é um dos maiores gênios da música popular brasileira, mas eu acho que nesse contexto específico, vem fora, assim, emergeu o ser humano, Tom Zé, sabe? A pessoa. Lá, basicamente, foi um episódio de preconceito, de xenofobia, e Tom Zé reagiu como qualquer pessoa que não gosta de sofrer preconceito. Então, acho que lá a gente conseguiu ver o lado humano de Tom Zé. Não acho que aquele tenha sido uma loucura artística, uma genialidade artística. O gênio de Tom Zé, a gente pode vê-lo na música dele. Aquele foi simplesmente um ser humano que não gosta de ser desrespeitado. E ele toma, no documentário, ele toma uma posição muito politizada, né, a esse respeito. É uma fala dele muito contundente. Sim. Vamos voltar para a biografia. Eu falei que ela foi lançada primeiro na Itália, e aí você me corrija se eu estiver errado. Ela foi lançada na Itália em 2019. Aí você diz agora para a gente quando ela chegou aqui e como é que o livro pode ser encontrado, se é um livro que está disponibilizado nas livrarias do país, enfim, como é que a gente chega a Tom Zé, o último tropicalista. Então, foi justamente como você falou, foi lançado em 2019, o Sesc quis lançar, a Edições Sesc São Paulo, quis lançar a biografia no Brasil, pode ser adquirida em todas as livrarias físicas e virtuais, na loja do Sesc, no Amazon, enfim. Pelo que eu sei, eu ainda não tive a oportunidade de chegar no Brasil, causa pandemia, mas deve estar em todas as livrarias do Brasil. A tradução para o português foi sua, não? Não, foi Silvana Cobucci que fez a tradução. A tradução do prefácio do David Byrne foi o Tiago Lins. Eu falo português, mas não me atrevo a escrever em português. Pietro, nosso tempo acabou. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua participação no Opinião Pernambuco. Obrigada pela biografia. Obrigado, eu. E bem-vindo sempre. Obrigada. Obrigado. Obrigado, eu. Para Sapenteiro, escuta cá. Para Sapenteiro, escuta aqui. Quando Bacu bicou no barco, tinha Pinha, Campozinho, Celso, Zé Pardo, Martini para o Delfim. Vi. Para Sapenteiro, escuta cá. Para Sapenteiro, escuta aqui. Quando
Ubatuba, Corumbá, tinha Pinha, Campozinho, Celso, Zé Pardo, matinê para o Delfim. Vi, para sapeteiro escuta, para sapeteiro escuta. Quando Ubatuba e Corumbá, tinha Pinha, Campozinho, Celso, Zé Pardo, matinê para o Delfim. Vi. Agora Caetano e Gil vão levar o Brasil da Idade Média para a segunda Revolução Industrial. Dois que antes da cela da ditadura deram a vela da nossa aventura. Barqueiro meu navegador, para a conjectura, logo nosso primeiro computador. Computador, barqueiro meu navegador, para a conjectura, logo nosso primeiro computador. Computador, no disco do Sinatra, a viagem começa no século 8, quando o zero invadiu nossos avós. Mas voltemos aos anos 60.